Nós estamos em contato agora com o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Melo Araújo. O coronel tem feito uma proposta aí de utilização do dinheiro que os clubes devem à Prefeitura de São Paulo para que seja utilizado em educação, seja utilizado com as crianças da cidade. Coronel, bom dia, obrigado pela sua participação no Manhã Bandeirantes. O que o senhor pode dizer sobre essa sua proposta, por favor? Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. Bom dia. É o decreto 64.919, que foi publicado ontem, dia 26 de janeiro. A ideia, Sabino, é potencializar os trabalhos que a gente tem feito para não deixar as crianças na ociosidade. Então, as crianças vão para a escola e muitas delas passam o segundo tempo, né, depois de escola, fica em casa. Geralmente são crianças vulneráveis, né? Muitas das escolas municipais são crianças mais vulneráveis, algumas moram em comunidades e a ideia é justamente atingir esse público, ou seja, os pais e as mães saem para trabalhar e a criança chega em casa lá e posso fazer atividade, infelizmente ela fica ali andando na comunidade e vendo aquele moleque de 15 anos, 16 anos, com uma boa roupa, corrente de ouro, relógio, bom tênis, e trabalhando para o tráfico, trabalhando para o crime. E muitas dessas crianças, infelizmente, acabam se perdendo, são resgatados, né? São cooptados pelo crime para ter essa opção, né? A opção para sair da comunidade. E então esse projeto vem exatamente nisso, da gente pegar essas crianças para lá na frente, daqui a 4, 5 anos, nós termos bons cidadãos. Ou seja, levar essas crianças para algum tipo de atividade, no caso aí atividades esportivas, para que elas possam ter uma outra opção. O esporte, ele sempre afasta das drogas, o esporte, ele passa valores, o esporte tem regras, tem doutrina, e ele se encaixa muito bem para mudar tirar dar uma nova alternativa para essa molecada. Quando a gente fala em segurança pública, muitas vezes a conversa é muito superficial e a gente precisava aprofundar os estudos e aí eu entro exatamente nisso. Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala artigo 144, está na Constituição, cabe aos estados, os municípios vêm ajudando muito, e São Paulo muito, através mais de 7.500 guardas municipais, a Smart Estampa, muita tecnologia ajudando o Estado na função de segurança pública. Mas a gente tem que evoluir. Se a gente quer resultados diferentes, nós não podemos agir da mesma forma. E aí que vem a ideia desse projeto, envolver sociedade civil. Então, a gente tem que envolver a sociedade civil para nos ajudar a resolver também o problema da segurança pública. E quando você fala em sociedade civil, a gente pode pensar em clubes. E aí veio a ideia, os clubes, eles têm já estrutura pronta, eles têm as quadras poliesportivas dos mais diversos esportes, tem as salas para as aulas de luta, seja boxe, judô, taekwondo, tem quadras de tênis, piscina, ou seja, tem toda uma estrutura pronta, gasto zero. Também tem todos os professores já num clube, os professores já estão lá. O que nós fizemos aqui? Apresentei para o prefeito Ricardo Nunes, ele gostou muito da ideia, reunimos aqui em torno de 30 clubes, numa tarde aqui na prefeitura. Veio o Clube Corinthians, o Juventus, os maiores clubes de São Paulo participaram, tá? Nessa reunião eu apresentei o projeto, em que a ideia que seria o quê? Os clubes, eles vão falar assim, olha, eu tenho disponibilidade para 100 crianças, em determinadas atividades esportivas, em determinados horários. Ou seja, o clube que vai se manifestar qual que seria o horário que ele tem, que teria condições de estar recebendo para estar colocando essa molecada com uma outra visão. Não do alto rendimento, isso o clube já faz. O clube faz peneira todo ano e pegam as crianças para o alto rendimento. Mas o que é feito com as crianças que não são do alto rendimento? Ou seja, aquelas crianças que não tem aquela habilidade esportiva. Esse projeto entra justamente para essas crianças, aquelas que não têm habilidade, e aí sim o clube faria atividade com elas, pensando mais em passar valores,
regras, para a gente ter uma sociedade diferente, uma geração diferente daqui a 4 anos. Quanto devem os clubes? Foi apresentado para os clubes e foram unânimes. Todos estarão juntos com a gente nesse projeto. Aí fica a pergunta, e contrapartida? Então, contrapartida. A maio foi feito um levantamento, muitos clubes têm dívida com a prefeitura. E aí uma boa, para ficar bem claro, eu vi alguns comentários que saíram errados. A prefeitura não está dando isenção da dívida. Pelo contrário, a gente quer fazer o que é bom para todo mundo. A gente está fazendo o justo. Então, nós estamos fazendo um levantamento hoje, quanto que sai uma criança por hora para praticar uma atividade física num equipamento nosso. Então, a gente vai chegar num valor e aí a gente vai ter um cálculo. O clube está lá com 100 crianças, vão trabalhar 5 horas por semana, vamos chegar num valor. E aí, o que vai acontecer? A gente vai diminuir da dívida. Eu não estou isentando, pelo contrário, a gente está fazendo o justo. Vai diminuir da dívida, por quê? Porque o clube está prestando uma atividade importante para a gente, que acaba saindo até mais barato do que eu contratar um professor, às vezes tem que ter gente lá disponível, manutenção, limpeza. Então, a gente está potencializando as coisas que a prefeitura já tem. É mais uma forma de potencializar, e quem não tiver dívida, nós vamos... algum tipo de imposto, passou pela procuradora do município, e alguns tipos de impostos que o clube paga para a prefeitura, a gente estaria descontando, não isentando, descontando, para ficar bem claro aí, seria essa ideia. E o nome do projeto se chama Bom no Esporte e Bom na Escola, porque envolve várias secretarias. Quem vai frequentar isso aí? Nessa reunião que nós apresentamos para os clubes, nós fizemos questão de enumerar as escolas municipais que estão no entorno de cada clube. Esse trabalho já foi feito. Então, no entorno lá do Corinthians, por exemplo, você tem lá 5 escolas municipais. Dessas 5 escolas, o clube vai falar assim, olha, eu consigo trabalhar com 100 crianças 3 vezes por semana, ótimo. Quem que vai para esse projeto? Tendo mais crianças do que o número de vagas. As melhores notas na escola e assiduidade. Esse vai ser o critério. Por isso que chama Bom no Esporte e Bom na Escola. Quem tiver nota boa, quem frequenta a aula vai ter a oportunidade de frequentar o clube para fazer atividade esportiva. Resumidamente, esse é o projeto. Quanto que devem os clubes à prefeitura, Coronel? Olha, cada clube tem sua dívida. Mas no total? Se você me perguntar, eu não tenho esse número. Se você me perguntar, eu não tenho, tá? Eu posso até pesquisar. Mas o que eu sei é que os clubes têm dívida com a prefeitura e aqueles que não tiverem dívida com a prefeitura, a gente entraria nesse lado de abater do imposto que o clube paga para a prefeitura, impostos municipais. Então, o que nós estamos fazendo é algo que seja justo, ninguém está tirando vantagem, porque projeto bom é aquele projeto que é bom para a sociedade, no caso aí para a prefeitura, e lógico para quem está fazendo também. Então é para todo mundo, é uma coisa justa, não estamos isentando, estamos descontando conforme o número de crianças e o valor que será estipulado aí na reunião que vai ter hoje à tarde. Quando começa, Coronel? Gostaria que começasse, a ideia é começar esse semestre. O decreto foi publicado ontem. Hoje eu já puxei uma reunião com o secretário de governo, secretário de esportes, secretário de educação, tá? Para quê? Para que nós já possamos lançar a gente vai lançar uma PMI, um procedimento de manifestação de interesse, ou seja, a gente vai abrir um chamamento explicando exatamente, os clubes já vieram aqui, eles já sabem disso, e a adesão foi total. Inclusive, no dia o Clube Pinheiro disse assim, Coronel, não estamos juntos, como eu também faço uma proposta, poderemos até fazer competições entre os clubes com essa molecada. Ou seja, a empolgação foi muito, muito boa com todos os clubes. Conversei com o sindicato dos clubes, eles vão divulgar também. Eu não sei se vocês sabem, mas temos mais de 300 clubes em São Paulo. Então eu reuni 30 e a adesão foi total. Não teve nenhum clube que falou assim, eu tô fora. Pelo contrário, a adesão foi total. Quantas crianças podem ser beneficiadas por esse programa?
Olha, como é um projeto novo, é difícil a gente colocar no papel nesse momento. Eu acho que após os clubes se manifestarem, né, a gente vai ter essa noção de números, né, de quanto que a gente vai conseguir atender. Então, essa resposta como é um projeto inovador, é uma coisa nova, a gente vai ter que aguardar, mas a expectativa é muito grande. A maioria dos clubes tem ao seu redor em torno de 4 a 5 escolas municipais em até 5 quilômetros de distância, tá? Então, que foi não vamos pegar coisa muito longe. Então, no máximo até 5 quilômetros, a maioria dos clubes tem 5, 6 escolas no seu entorno. E o senhor já tem uma estimativa de quanto custa para cada criança utilizar uma ferramenta municipal e quanto que custaria, portanto, para os clubes de desconto? Eu vou até para você entender como que surgiu essa ideia aqui na minha cabeça. Eu quando cheguei na prefeitura ano passado, eu comecei a conversar com as secretarias. E eu fui na Secretaria de Esporte e eu falei assim, o que vocês fazem? Então o secretário foi apresentando e ele falou assim, a gente faz peneira todo ano. E vem 1.000 crianças e a gente das 1.000 aproveita 100 para o alto rendimento. E eu falei assim, o que vocês fazem com as 900 que não passaram? Te devolve para as casas. Daí eu falei assim, mas isso aí não é uma boa política pública. Uma boa política pública é se a gente usasse as 1.000. Aí ele falou assim, coronel, para eu usar as 1.000, eu precisava contratar mais uns 200 professores. E a gente não tem orçamento para isso. Isso me chamou a atenção. Então eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer para... eu peguei um exemplo lá da Secretaria de Esportes. O que nós podemos fazer que não aumente o gasto, o orçamento, e a gente possa desenvolver essa atividade? E foi aí que surgiu, porque o clube ele já tem o professor que ele paga, é um funcionário do clube, ele está lá o dia inteiro. Com aula ou sem aula, ele está ali cumprindo horário. O que os clubes vão fazer? Gestão, vai usar esses horários que o professor dele já está ali e encaixe, ou seja, eu tenho aula de judô lá no clube e tal, e tem 10, eu consigo dar aula para 20, então vai puxar mais 10. Eu tenho um outro horário que não tem ninguém, eu consigo mais 30. Então, é exatamente essa a ideia. O que eu posso garantir para vocês que sai muito mais barato do que se nós tivermos. Não que nós já não temos isso, né? Nós temos o CELS, que é o programa da Prefeitura de São Paulo, que praticamente é um clube, é uma escola-clube, e tem atividades. Nós temos o Centro Olímpico, tem os equipamentos da Prefeitura, que já são desenvolvidos trabalhos similares. E o que a gente vem fazer? Potencializar isso. Não estamos acabando com nada, estamos potencializando. Por quê? Porque a gente não teria condições de captar tantas crianças como que é o objetivo nosso, não teríamos orçamento para isso. Então, por isso que veio a ideia de envolver a sociedade civil nisso, e é importante, né, porque às vezes a pessoa sai do clube e é assaltada ali na frente, por um moleque de 15, 16 anos. E aí as pessoas assim, mas o que a gente pode fazer? Eu penso, se a gente quer uma resposta diferente, a sociedade tem que se envolver nisso também. Uma última pergunta, como será feita a escolha dos alunos? Imagino eu que mesmo com tantos clubes e ainda sem uma definição de vagas, as escolas terão que selecionar quais são os alunos que irão participar desse programa. É por nota? Nota e assiduidade. Então, hoje à tarde eu vou estar com o secretário de Educação, de Esporte e de Governo, para a gente já montar esse esqueletão. E aí o que vai acontecer? Vamos conversar com os clubes vão preencher cada um. Olha, eu tenho 10 vagas no boxe, tenho 20 no masculino, tenho no futebol feminino, no masculino. Eles vão mandar. Quando eu tiver essa relação de quantos, o Corinthians tem 100 vagas, eu vou pegar as escolas municipais, conversar lá com os 5 diretores e falar assim, olha, a gente tem vaga no futebol, no vôlei, no basquete, no judô, no taekwondo e assim por diante. Os diretores vão conversar com os alunos e vão ver, olha, temos X números de alunos. Qual que é o critério de desempate? Vulnerabilidade e nota. Quem tiver assiduidade e quem tiver nota são esses que vão ser a prioridade. Então o critério vai ser exato, por isso que chama bom no esporte e bom na escola. Os que tiverem melhor nota e melhor assiduidade, esses vão ser a prioridade para a gente. Queria agradecer a participação aqui no Manhã Bandeirantes do vice-prefeito de São Paulo,
Coronel Ricardo Melo Araújo, desenvolvendo essa ideia de mais acesso ao esporte e educação para as crianças de São Paulo. Obrigado, viu, Coronel? Agradeço a oportunidade. Qualquer dúvida, tem meu Instagram, Melo Araújo 10, Melo com 2 L's. Pergunta lá que a gente vai responder. 11h35. Nós temos